Estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Quem está conversando comigo é o presidente do PT, Jackson Macedo, que está revelando aqui todos os passos do partido, que ontem, no manifesto, revelou aí apoio à filiação do ex-governador Ricardo Coutinho, que sai do PSB e deve entrar nos quadros do PT, e as consequências e os reflexos disso. Jackson, dentro e no meio desse debate, apareceu uma outra notícia de que o senador veneziano Vital do Rego teria conversado com o ex-presidente Lula e que, além de João Azevedo, o partido PT pudesse também ter a opção de veneziano. Isso é verdade? Diga aqui para a tela do Rede Verdade, isso é verdade? Olha, eu soube que tem uma possibilidade de reunião, sim. Não aconteceu ainda, deve acontecer nos próximos dias. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, é uma reunião para discutir conjuntura política, para analisar o quadro nacional. Lula tem conversado com muitas lideranças que estão preocupadas com o rumo do Brasil. O veneziano tem tido um papel importante no Senado, é vice-presidente daquela casa e tem feito um enfrentamento que tem chamado a atenção da esquerda, do PT, né, ao governo Bolsonaro. Eu acho que é importante que o presidente Lula converse sim com ele nos próximos dias. Não sei se quando o Lula vier para cá, mas em Brasília ou em São Paulo, que aconteça a conversa, porque eu acho que o veneziano é uma figura da política, não só local, mas nacional, que merece sim ser ouvido. Mas você acha que ele pode ser uma opção na disputa pelo governo? Se ele se colocar como opção, logicamente que será levado em consideração. É um cara que tem história aqui, né? O grupo familiar dele, 2 mandatos de senador, né? Tem uma secretária de Estado com possibilidade forte de candidatura a deputado federal, né? Tem um irmão que é ministro do TCU. Então, é uma figura, é um grupo político que merece o nosso respeito, que com certeza o presidente Lula, o PT, vai conversar, vai dialogar com ele sobre 2022 no momento correto. Então, João Azevedo não seria a única opção do PT? Não. A possibilidade de construção de uma outra alternativa é possível sim na mesa. Uma coisa é certa, com o Romero Rodrigues, Cunha Lima e os bolsonaristas da Paraíba, o PT quer distância, quer derrotar, né? As outras possibilidades a gente vai construir dentro de um projeto nacional, né, de eleição do presidente Lula. Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, ex-petista, inclusive, está dentro dessa lista de prováveis opções? Sim. Inclusive, o Luciano está em Brasília, deve estar conversando hoje ou amanhã com a direção nacional do PT, também para analisar um pouco esse cenário, né, do quadro conjuntural da Paraíba. A gente tem conversado com ele aqui bastante, aqui no estado, ele tem colocado as suas impressões, diz que é candidato ao, né, governo. Fala em candidatura ao governo no próximo ano, mas uma coisa também que não está definida. O que está muita gente aguardando, Luiz, é essa definição da regra eleitoral que deve ser aprovada ou não, né, na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Depois dessa definição, aí sim que os partidos começam a se movimentar mais para as eleições do próximo ano. Quando é que o ex-presidente Lula vem aqui na Paraíba e, em vindo, o que é que você acha que está na agenda dele? Muita gente diz, ele vem para conversar com fulano e Beltrano. Ele vem quando e para conversar com quem, efetivamente? Olha, eu tenho dito isso, inclusive hoje mesmo eu toquei nesse assunto, né, com a presidente Gleice. Eu acho que ele deve estar vindo final de agosto, começo de setembro. Ele primeiro vai fazer aí algumas capitais do Nordeste, deixou João Pessoa para a segunda etapa, né, até para dar tempo da gente ver essas costuras internas que estão acontecendo aí em relação à possível vinda do ex-governador Ricardo Coutinho. Mas eu acho que é aquilo que eu venho dizendo, conversar com o Ricardo, conversar com o veneziano, conversar com o Luciano, né, conversar com o próprio governador João Azevedo, com essas figuras da política local que têm enfrentado o governo Bolsonaro, que tem feito um debate importante. Eu acho que vale a pena sim conversar, né, escutar, entender um pouco o que cada um pensa sobre a conjuntura e aí dar lá na frente, tomar uma decisão sobre montagem de palanque. Essas conversas não significam necessariamente uma montagem de um palanque, mas escutar cada um sobre a conjuntura para as eleições de 22. Bom, a partir do manifesto de ontem, Jackson, o que é que tem de roteiro para vocês na agenda do ponto de vista da questão da filiação do ex-governador e também das deputadas Cida Ramos, Estela Bezerra, Jeová Campos e a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena. O que é que tem de agenda aí para vocês em relação a isso? Olha, a bola agora está com eles, né? Tem uma vontade minha, particularmente do presidente do partido, ontem, através de um manifesto de várias lideranças do PT na Paraíba toda, a grande maioria dos presidentes de diretórios municipais se manifestando a favor da chegada desses companheiros. Tem a vontade do presidente Lula, da presidenta Gleice, da direção nacional. Então cabe agora ao ex-governador Ricardo Coutinho, aos deputados do PSB, à ex-prefeita Márcia, decidirem quando querem solicitar essa filiação. Solicitando, aí nós vamos agendar, construir, marcar um evento bacana para receber esses companheiros. Não sei se é agora, se vão esperar mais um pouco, definição de regra eleitoral. Né? O momento, quem decide são esses companheiros. Vocês têm um receio de que a entrada do ex-governador e também das deputadas leve para o PT a questão da discussão da Operação Calvário, enfim, das denúncias todas e comprometa ali
esse cenário do partido na atualidade aqui na Paraíba? Não, muito pelo contrário. A Operação Calvário ainda não condenou ninguém aqui na Paraíba, né? Está em um processo ainda inicial, os companheiros estão se defendendo. Eu tenho uma avaliação muito concreta sobre muita coisa da Operação Calvário, né? Muita denúncia baseada em delação sem apresentar prova. E a gente sabe o que o PT sofreu no Brasil com a Operação Lava Jato. O resultado o Brasil conhece, a Paraíba conhece. Foi um juiz bandido que devia estar preso, né? Que condenou o presidente Lula, prendeu o presidente Lula justamente usando o mesmo modus operandi que a Calvário usa aqui. Muita delação sem prova, né, condenando as pessoas antecipadamente. Então eu acho que esse debate vai ser feito no momento correto e a justiça será feita a esses companheiros e companheiras. Se Lula não puder ser candidato, ou não quiser, vocês têm um plano B? Vocês nem trabalham com essa hipótese? Não tem essa possibilidade. E ontem mesmo o presidente Gleice disse que a decisão é dele, ele pode ser candidato, então se ele quiser ser candidato, o PT vai dar todas as condições para ele ser candidato. A definição é do presidente Lula, o PT sequer tem uma segunda alternativa, porque a gente sabe que ele é a única pessoa hoje no Brasil capaz de unificar um campo político para tirar o Brasil desse atraso, que a gente não aguenta mais tanto sofrimento no governo Bolsonaro. Jackson, a gente está acompanhando o presidente Jair Bolsonaro fazer um debate sobre a questão da fraude nas urnas eletrônicas, da insegurança do processo eleitoral das urnas eletrônicas para 2022. Já tem manifestação em relação a isso. Os ministros do Tribunal Superior também, enfim, já revidaram ao presidente, querendo aí abrir o inquérito para que ele possa comprovar isso e responder por isso. Como é que vocês estão vendo isso aí? Como é que o PT está avaliando isso? Há uma ameaça de que as eleições de 2022 sejam conturbadas de forma tal que nem sejam realizadas? Como é que vocês leem esses passos do presidente questionando o voto impresso? E por que vocês têm receio do voto impresso? Vocês teriam algum problema com a impressão do voto? Não, nenhum problema. O PT já disputou a eleição com voto impresso, disputamos a eleição com urna eletrônica, vencemos, perdemos. O sistema eletrônico de votação do Brasil é uma referência no mundo todo. E ele, inclusive, é auditável. É mentira dizer que esse sistema não é auditável. O próprio presidente Bolsonaro, seus filhos, disputaram várias eleições e venceram, né, com urna eletrônica. Então, em nenhum momento ele questionou. Quando ele foi eleito agora recentemente presidente da República em 2018, ele não questionou a urna eletrônica. Ele usa um argumento para duas coisas fundamentais. Primeiro, ele está querendo criar uma instabilidade política no país, sabendo que vai perder a eleição. Ele quer repetir a cena da invasão do Capitólio, por exemplo, na derrota de Trump nos Estados Unidos. A gente sabe que isso é uma coisa orquestrada. E segundo, ele usa de uma cortina de fumaça para dialogar com 30% da população brasileira que defende esse negócio, né, única e exclusivamente para tirar da pauta gás a R$100, gasolina a R$6, o aumento do desemprego no Brasil, mas ele diz que a fome o candidato do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, é Lula. Como é que ele prova isso? O voto é secreto. Nunca vi o ministro Barroso orientar o voto do presidente Lula. Muito pelo contrário, Barroso no STF era um dos ministros mais carrascos do PT durante a Operação Lava Jato. Então é uma acusação totalmente sem cabimento. E, sinceramente, eu acho que o presidente Bolsonaro quer só dialogar com a base que ainda sustenta ele na rua, e uma base muito pequena, viu, Luiz? Se você olhar as manifestações do último final de semana, a base tem diminuído muito. E também tirar o foco dessa crise fenomenal, financeira, econômica e política que o Brasil vive, que ele é o principal responsável. Tá aí, Jackson Macedo, presidente do PT aqui na Paraíba. Obrigado pelos esclarecimentos, as informações e revelações aqui no Rede Verdade, Jackson. Valeu, Luiz. Estou sempre à disposição de vocês. Bom demais. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.